Olá, irmãos. Mais um dia o Senhor nos concedeu e possamos o louvar, o bendizer e aprender mais da sua palavra também. Eu trouxe uma mensagem baseado em algumas reportagens que eu li, que eu confesso que me entristeceram bastante. Essas reportagens mostram os efeitos do isolamento social devido à pandemia nos trouxe. Uma dessas reportagens diz que teve um aumento de violência doméstica. Fizeram uma média diária das denúncias contra a violência à mulher e constataram que teve um aumento depois do isolamento social. E esses dados que eu vou passar agora foram retirados do Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. E o período que eles analisaram, antes do isolamento, foi do dia 1º de março a 16 de março. E o segundo período foi do dia 17 de março a 25 de março, depois do isolamento. E constataram um aumento de quase 9% de violência à mulher, de denúncias contra a violência à mulher. Isso, uma média diária no Brasil inteiro. Se pegarmos estados separados, vamos ver que tem diferença. Um exemplo, o Paraná teve um aumento de 15%. Esses dados estão no site do governo, do nosso governo, tá bom? Se o irmão quiser ver. A segunda reportagem vai falar sobre um aumento de divórcios na China e nos Estados Unidos por causa desse isolamento, um período de pandemia. Um período que os casais deveriam mais se unirem. Está tendo confusão, está tendo conflitos, está tendo divórcio e até violência física ou psicológica. E pensando nisso, eu trouxe uma mensagem para os casais. Antes que o irmão me questione dizendo: Flávio, que autoridade você tem para falar aos casais se você não é casado? E eu vou dizer que essa mensagem não foi baseada na minha experiência, mas sim na experiência de um casal da Bíblia. Vamos analisar um caso de Abraão e Sara. Eu aprendi, irmãos, que podemos aprender com os erros de outras pessoas. Não necessariamente precisamos passar para aprendermos. Claro que quem passa tem mais respaldo para falar, mas podemos aprender olhando os erros dos outros. E é isso que eu venho falar nessa mensagem. E de acordo com essas reportagens, um aumento de discussões, um aumento de conflitos no casamento, na família, devido ao isolamento. Por isso eu trouxe uma mensagem que tem como tema Resolvendo Conflitos. Resolvendo Conflitos. E o nosso texto está em Gênesis capítulo 16. Peço que abra suas Bíblias. Gênesis 16, o capítulo é pequeno, é 16 versículos, então iremos ler ele inteiro. Gênesis 16, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. O texto vai estar falando o nome de Sarai e Abrão, mas depois Deus muda o nome deles para Sara e Abraão, então eu vou ficar falando Sara e Abraão, tá bom? Gênesis 16, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor:
multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será cortada por numerosa que será. Disse-lhe também um anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beer-Laim-Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu à luz um filho, a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor. E eu quero pedir, Senhor, que abençoe cada casal. Que essa mensagem, Pai, seja edificante para os casais e cada irmão possa cuidar do seu cônjuge. Que possamos, Senhor, Te honrar com as nossas vidas. Peço, Senhor, se algum casamento está com problema, conflito, que o Senhor ajude a resolver. Peço no nome santo e precioso do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Assim como qualquer casal tem seus momentos de acertos e erros, hoje eu quero falar sobre um erro que teve Abraão e Sara. E o primeiro passo, irmãos, para a resolução de conflitos é de identificar o problema. No versículo 1 podemos ver o problema que iria trazer um conflito para a família de Abraão. No versículo 1, veja comigo. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Identificamos a questão. Sara não podia ter filhos, ela era estéril. E uma mulher, naquela época, que não podia ter filhos, era algo horrível. Uma mulher ficava satisfeita, realizada, basicamente com duas coisas. Se ela casasse e tivesse filhos. O filho era importante para dar descendência à sua família. E uma mulher poderia viver de uma forma amargurada se não pudesse ter filhos. Vemos o caso de Ana, a mãe de Samuel. Ana era estéril também. E Ana vivia de uma forma triste, abatida, aflita de coração. E Eucana, seu marido, pergunta para Ana por que ela está vivendo de uma forma triste. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? E Ana vai para o templo orar ao Senhor. O sacerdote Eli estava ali. E o sacerdote Eli começou a observar ela e pensou que ela estava embriagada. Mas ela se explica. Ela diz para o sacerdote Eli, no versículo 15 e 16 desse capítulo, o seguinte: Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ana estava amargurada, porque não podia ter filhos. Deus a abençoa e ela tem filho que é o Samuel. Essa passagem poderia ser uma outra pregação. Se Deus me abençoar, eu trago essa mensagem falando de Ana, Eucana, Samuel, tá bom? Mas eu só queria mostrar como uma mulher poderia viver de uma forma aflita se não tivesse filhos. E essa era a questão de Sara também. Sara era estéril e não podia ter filhos. E essa questão iria trazer um conflito para a família. Irmãos, o que eu quero trazer com isso é que devemos observar os sonhos, os desejos de seu cônjuge. Cada um de nós, em qualquer época da humanidade, temos sonhos, temos desejos, temos vontades a serem realizados. E é importante o cônjuge observar isso,
para não ter um conflito na família. Mas como podemos observar isso no cônjuge? Primeiro, é necessário o casal ter diálogo. O diálogo é muito importante no casamento. Eu li em um artigo, esse artigo estava falando alguns motivos que levam um casal a se separarem. E ele relatou várias coisas, e uma dessas coisas estava dizendo o seguinte: falta de diálogo é um motivo para a separação. E eu vi um pastor, ele estava falando, e eu anotei uma frase que ele disse, eu achei interessante. Esse pastor disse o seguinte: todo o divórcio é precedido pela morte do diálogo. É importante, irmãos, o casal ter um diálogo bem firme, bem constante, para não gerar conflitos ou até um divórcio. É importante ter comunicação entre o casal. É importante dizer que diálogo não é gritaria, tá bom? E particularmente eu acho gritaria uma falta de respeito para seu cônjuge. E a Bíblia diz sobre gritaria, peço aos irmãos que abra lá no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios 4, versículo 31 e 32 diz assim: esse capítulo vai falar sobre ações práticas que os cristãos devem ter, tá bom? Vai falar sobre o cristão não deve viver de uma forma mentirosa, não deve mentir, não deve roubar. E ele vai falar também no versículo 31 e 32 o seguinte: toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. E versículo 32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E eu fiquei analisando, irmãos, fiquei pensando o seguinte: por que gritaria está no meio desse grupo de ira, cólera, malícia? Por quê? Eu fui pesquisar. E um dicionário bíblico, ele disse o seguinte, um comentário bíblico, que um causa o outro. A amargura pode causar a ira pode causar cólera, e a cólera pode causar a gritaria, e assim por diante. A gritaria, irmãos, está num grupo de ações que nós não devemos ter. E devemos ter quais ações? Versículo 32, ser benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros. Devemos deixar, isso é uma natureza, é algo da velha natureza, gritaria. Não convém um casal agir assim. E a palavra diz, então, primeiro, ter diálogo. Segundo, saber ouvir. Diálogo não é somente falar, mas é também ouvir. Temos o costume de só querer falar. Temos o costume de acharmos que somos os donos da razão. A palavra de Deus vai dizer também sobre isso, a falta de ouvir e só querer falar. Provérbio 18, versículo 3 diz assim: o que responde antes de ouvir comete estutícia, que é para vergonha sua. E Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É importante, irmãos, ouvir o seu cônjuge, para não trazer um conflito futuramente. Mas falar de diálogo, falar sobre ouvir, é importante falar sobre ouvir com compreensão. Uma das grandes queixas das mulheres é que não são compreendidas por seus maridos. E se você não mostra interesse de compreender o seu cônjuge, leva a entender que você não se importa mais com ele. É importante, irmãos, compreender vontades, desejos.
Falei, defendi as irmãs, vou defender dos meus irmãos também. É importante, irmãos, observar também no seu cônjuge, no seu marido. Um exemplo, é comum os homens gostarem de assistir futebol. É importante a mulher compreender isso também e respeitar. É só um exemplo que eu trouxe, mas cada um deve observar o seu cônjuge, desejos, vontades e compreender isso. E não criar uma confusão por causa disso. É necessário ter uma compreensão mútua. Eu falei que todos nós temos sonhos, desejos e vontades, mas devemos ter cuidado com o nosso querer também. O querer tanto de ter um filho, Sara, fez com que ela agisse fora da vontade de Deus. Conflitos, irmãos, são gerados também quando tentamos agir do nosso jeito e não da vontade de Deus. Voltando lá em Gênesis 16, volta lá comigo. Gênesis 16. No versículo 2 diz assim: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Sara quis agir do seu jeito. Diante de uma situação, irmãos, é importante o primeiro passo, consultar o Senhor, a vontade de Deus. No caso de Abraão e Sara, Deus já havia falado que iria ter um filho. Deus iria dar um filho para eles. Precisamos estar atentos à vontade do Senhor. Deus, na sua palavra, nos deu ensinamentos. Devemos ficar atentos à vontade do Senhor e não agirmos da nossa própria vontade. Porque muitas vezes a vontade de Deus vai contra a nossa vontade e devemos respeitar a vontade do Senhor. Porque senão, irmãos, vamos ter conflitos na família e com qualquer pessoa. E Deus promete bênçãos incríveis se atentarmos e obedecermos aos seus mandamentos. Deuteronômio 15, versículos 5 e 6 diz assim: Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares de cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno, porque o Senhor teu Deus te abençoará como te tem falado. Jesus vai dizer também em Lucas 11, 28, mas ele lhe disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Devemos nos atentar à palavra de Deus. Mas o que leva a agirmos do nosso próprio jeito ao invés do jeito de Deus? O que leva? Podemos ver no caso de Abraão e Sara a impaciência. Versículo 3, veja comigo o seguinte: Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Eles estavam em Canaã já havia 10 anos e nada de ter filhos. E é interessante como sempre queremos as coisas de uma forma rápida. É difícil ter paciência. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que paciência é uma virtude. Vá lá comigo. Em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados.
É importante, irmãos, termos paciência, é uma virtude, e Satanás ele vai nos atentar muito sobre isso. Ser paciente também nas tribulações. Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Se o irmão está passando por um momento difícil, persevere em oração. Seja paciente, o Senhor vai agir. E devemos, irmãos, ser pacientes com todos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Devemos ser pacientes com todos e, em especial, atente para o seu cônjuge. Tem uma frase que falamos bastante que diz assim: paciência tem limites. E a palavra de Deus vai dizer qual é o limite da paciência. Estamos pertinho aqui de Tiago, então vai lá em Tiago. Só volte um pouquinho, Tiago capítulo 5, versículo 7 a 11 diz assim. Tiago 5, versículo 7 e 11 diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Devemos ser pacientes, irmãos. Deus, ele age. Devemos esperar no Senhor. Se o irmão está passando por uma situação, um conflito ou um desejo que o irmão queira muito e está ficando sem paciência, o texto diz: fortalece o seu coração. E podemos fortalecer o nosso coração na palavra do nosso Deus. Leia a palavra de Deus, confie no Senhor, ore ao Senhor, seja paciente. Deus irá agir. E a impaciência, falamos da impaciência, mas também agimos fora da vontade de Deus, agindo nossa própria vontade, quando a nossa fé é balançada. Quando a nossa fé é balançada, muitas vezes ocorrem dúvidas. No versículo 2 do nosso texto, diz que Sara disse que Deus havia lhe impedido de dar luz. Como o tempo sabe provar a nossa fé. Deus havia prometido um filho para Abraão e Sara. Mas através do tempo, o tempo foi passando e Sara pensou: eu acho que esse filho não vai sair de mim. Então, Abraão, toma minha serva. Não era assim. A nossa fé, irmãos, precisa ser diariamente fortalecida por meio da palavra de Deus. Vemos o caso de Abraão e Sara, que são chamados os pais da fé. Mas naquele momento a fé deles balançaram. Assim somos nós também, se não ficarmos atentos com nossos olhos na palavra do nosso Deus. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 8, diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em seus caminhos. Eu quero falar desse coração dobre ou ânimo dobre, dependendo da tradução. Isso quer dizer que é uma pessoa indecisa ou sem convicção firme. E o texto diz: uma pessoa ela é inconstante em todos os seus caminhos. Precisamos, irmãos, fortalecer a nossa fé. E podemos fortalecer a nossa fé na palavra do nosso Deus. Atente à palavra de Deus, irmãos, para que sua fé não seja balançada. Quando a nossa fé é balançada? Nossa fé pode ser balançada quando os nossos sentimentos ficam acima da vontade de Deus. O tanto querer um filho
essa vontade, esse sentimento de ser mãe, fez com que a sua vontade fosse acima da vontade de Deus. Irmãos, se o irmão tem muito uma vontade, coloque nas mãos de Deus, nas mãos do nosso Senhor. Não haja nos seus próprios meios. Não deixe seu sentimento sobressair a palavra de Deus, a vontade do nosso Deus. A nossa fé também é balançada quando focalizamos nas circunstâncias ao invés de confiar em Deus. Quando passamos por uma situação muito ruim, aquilo pode nos cegar. Pode fazer com que os nossos olhos se mantenham na circunstância ruim ao invés de manter nossos olhos no Senhor. Isso pode gerar estresse. Isso pode gerar uma fé balançada. Isso pode gerar que nós não venhamos descansar. Eu quero falar isso sobre Daniel. Daniel, quando estava na cova dos leões. O texto diz que Daniel passou a noite na cova dos leões. E eu fico imaginando como estava Daniel naquela situação. E será que ele dormiu, descansou? Eu penso que sim. É difícil uma pessoa passar a noite acordado. Mas eu penso o seguinte, que Daniel pôde descansar porque ele confiou no Senhor. Não manteve seus olhos no problema, na circunstância que eram os leões. Ele permaneceu seus olhos no Senhor, porque ele disse ao rei o seguinte, em Daniel 6:23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no Senhor seu Deus. Daniel manteve seus olhos, uma fé no Deus, um Deus que podia e fechou a boca daqueles leões. Deus, irmãos, pode fechar a boca de qualquer leão que nos atormenta. Confie no Senhor, mantenha seus olhos no Senhor Jesus Cristo. Consequências de atitudes sem consultar o Senhor. Cada consequência nossa cada atitude nossa gera uma consequência. E podemos ver consequências por não consultar o Senhor. Primeiro, gera conflitos. Volte lá em Gênesis 16 e veja comigo. Gênesis 16, versículo 4. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Gerou um grande conflito. Agar sofreu com isso. Irmãos, se nós agirmos sem consultar o Senhor, pessoas podem sofrer. Seu cônjuge, filhos, pessoas próximas, familiares no modo geral, podem sofrer. Agar, ela sofreu. Outra consequência, acusações, versículo 5, veja comigo. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. É interessante que Sara acusa Abraão, mas Sara, ela que bolou essa ideia, e ela agora está acusando Abraão. Se agirmos, irmãos, sem consultar o Senhor, vai gerar conflitos e vai ter acusações, um acusando o outro, e isso vai gerar novos conflitos. Uma outra consequência, a harmonia do lar, ela pode ser prejudicada. Sara, ela teve ciúmes por conta disso. E por causa desses ciúmes, toda a atmosfera daquele lar, da sua casa, paz, harmonia, felicidades, está prestes a se desfazer por causa daquela escolha errada. Precisamos, irmãos, andar conforme a vontade do Senhor, senão a sua família pode andar de uma forma... A atmosfera da sua família pode ser abalada. E Satanás pode aproveitar disso. E uma atitude errada pode desencadear outras erradas. Versículo 6 diz assim: E disse Abrão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu de sua face. Começou com isso.
Sara falando, Abraão, tem uma filha com minha serva. E devido a isso, Sara afligiu a sua serva egípcia. E Abraão falou, faça conforme a tua vontade, o que for de seu agrado a ela. Abraão ele toma uma atitude errada. Ele não deveria ter feito isso. Ele deveria ter orientado a sua esposa. Mas não, Abraão deixa Agar nas mãos de uma mulher enciumada para ela fazer o que bem ela entender. Isso não poderia sair nada bem. Abraão, quando queixou de ouvir a Deus, ele saiu dos caminhos de Deus, do Senhor. E quando sairmos do caminho do Senhor, iremos tropeçar e continuar tropeçando. É uma bola de neve. É quando a palavra de Deus diz em Salmo 42, versículo 7, um abismo chama outro abismo. O irmão tenha consciência disso. Se sair da vontade de Deus, a tendência é piorar. É piorar. Mas então, qual é o caminho da restauração? Restauração de uma família, de um lar. Vemos no versículo 9 o anjo orientando Agar. Veja comigo. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. O caminho, irmãos, para a restauração é ser humilde. A humildade, irmãos, leva à restauração. Seja humilde para reconhecer se o irmão errou diante do seu cônjuge, da sua família, de modo geral. Seja humilde para reconhecer isso. Não seja orgulhoso, falando, não, eu sou o certo, e fica batendo ali no martelo. Não, irmão, seja humilde, senão você vai complicar, estragar mais a sua família. Sendo humilde, não vai ficar um acusando o outro, vai piorar a situação, não vai acontecer isso. Seja humilde para reconhecer. A humildade é um caminho para restaurar sua família e é um caminho para restaurar a sua comunhão com o Senhor também. A palavra de Deus diz em Crônicas, 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o irmão transgrediu o caminho do Senhor, teve um conflito contra o Senhor, o caminho para a restauração é ser humilde também. Seja humilde, busque ao Senhor, peça perdão ao Senhor, ore ao Senhor e Deus vai restaurar os seus caminhos. Deus vai restaurar a sua família também. Seja humilde, irmãos. O segundo passo para a restauração é ter o diálogo também. Eu falei do início. E o diálogo, irmãos, é algo fundamental para um casamento. Converse de uma forma humilde, ouvindo o seu cônjuge, pedindo perdão. E outra coisa, para restaurar, é obedecer ao Senhor. Voltar a obedecer ao Senhor se você tem errado contra o Senhor. Vá lá comigo no Salmo 128. Salmo 128. Diz assim a partir do versículo 1. Bem-aventurado ou feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Irmãos, obedeça ao Senhor, volte ao Senhor. Deus promete abençoar a sua família, restaurar a sua família. Sua família vai ser bênçãos por causa do nosso Deus. Tema ao Senhor e viva com seu cônjuge de uma forma maravilhosa. Tenha diálogo, perdoe, haja com humildade.
Não transgrida os mandamentos do Senhor, não haja conforme a sua própria vontade, mas sim obedeça a palavra do nosso Deus. Ande de conformidade com a vontade do Senhor e você vai ver, irmão, sua família restaurada, abençoada por Deus, porque essa é a vontade do Senhor. Deus quer sempre abençoar a sua família, os lares, é a vontade do Senhor. E casamento foi Deus quem fez para ser bênção, não ser confusão ou uma vida de conflitos. Que Deus abençoe os irmãos. Viva conforme a vontade do nosso Deus. Até a próxima.